e a ciência, no fundo, criam os valores da vida e acrescentam à vida, e a educação é transversal a tudo isto, eu diria, com vossa licença, que a cultura é o chapéu de tudo. Ter uma visão para as coisas é ter uma visão cultural. Há bocado falava ao Rui, trocávamos ideias sobre uma coisa engraçada, que é a dificuldade que um certo grupo da sociedade, e não vou pôr-lhe rótulo nenhum agora, mas um certo grupo de pessoas na sociedade tem uma grande dificuldade em pensar a cultura fora do, se quiser, paradigma patrimonial. Para essas pessoas, o que é a cultura? A cultura é manter os monumentos, pôr de pé os castelos, de trabalhar na recuperação das ruínas, etc, etc. Porém, quando lhes dizemos que o que se faz aqui dentro deste património é cultura, ou são atos de cultura, sacam da pistola. Para eles a cultura é uma visão patrimonial. É o quê? É uma visão passadista. A visão patrimonial é conservar o passado pelo passado. Porquê? Porque é um valor seguro. O que veio até hoje, as ruínas de um castelo, chegaram até hoje. Se as ruínas chegaram é porque é bom. Este é digamos, um certo paradigma de um pensamento sobre a cultura que existe em Portugal. É evidente que há, felizmente, o outro paradigma que diz, sim, o passado é bom, mas então e o presente? Porque só isso é que nos garante, de facto, a possibilidade de um futuro. O futuro não está certo. Há uma possibilidade de futuro, ou mais do que uma, espero, mas há possibilidades de futuro que não se reduzem ao tempo cronológico que vamos viver daqui a 1 ano ou 6 meses, etc. Não são só isso. A possibilidade de um futuro existe, mas existe se houver um presente. Manter o passado pelo passado, investir tudo o que se tem em repor o passado, às vezes tentando de uma forma, eu diria quase patética, reconstituir o passado como ele era, não é possível. Reconstituir o passado como ele era é uma atitude cultural negacionista, se se quiser. O passado, tal como ele era, vírgula, foi. Ponto final. E tendo sido, não voltará a ser. É tão simples como isto. Ora bem, gostaria de dizer que esta ideia da visão cultural é extremamente importante e, se quiserem, é uma ideia em contraciclo das tendências mais modernas, dominantes na sociedade portuguesa e não só na sociedade portuguesa, dever-se-á dizer. Recentemente, ou talvez o ano passado, a direção do Teatro Nacional Dona Maria II, lá vem ouvi-lo-se, do Teatro Nacional Dona Maria II, convidou um jovem artista, sobretudo urbano, de intervenção urbana, chamado Alexandre Farto, que assumiu o nome artístico de Vils, V-H-I-L-S, convidou a fazer uma intervenção no Salão Nobre do Teatro Nacional de Dona Maria II. Não há nada mais nobre que o Salão Nobre do Teatro Nacional de Dona Maria II, que já agora devia chamar-se, era Teatro de Almeida Garrett, como é óbvio. Mas, enfim, não há ninguém que tenha coragem de tirar a Dona Maria e pôr lá o Almeida Garrett, que era quem devia lá estar, efetivamente. O Almeida Garrett, que, aliás, foi uma das figuras mais notáveis no século XIX, que queria que Portugal fosse decididamente moderno. E descobriu que o país não queria ser moderno. Este é que era o drama, é que o país não queria ser moderno. E ele queria imenso que o país fosse moderno. Ora bem, a direção do Teatro Nacional convidou então este artista plástico, chamemos-lhe assim, por comodidade de expressão e só por isso, o Vils. O Vils fez uma coisa absolutamente extraordinária. Pegou em 4 paredes enormes no Salão Nobre do Teatro Dona Maria II e escavou, porque é esta a técnica que ele utiliza, surface scratching, ele escava na parede, e escavou na parede 4 retratos. O da Beatriz Costa, o da Laura Alves, o da Amélia Rei Colasso e o da Palmira Bastos, que então é uma coisa de cair para trás. Bom, escavou, são retratos enormíssimos, são retratos que devem ser vistos à distância para não se perceber como é que ele os faz. Quando nos aproximamos, percebemos que a coisa ainda é mais extraordinária, é feita por escavação. Todo o retrato é feito por escavação do material que lá está. Mas o que eu acho interessante é que
para lá da intervenção, bom, evidentemente, eu no outro dia estava lá e dizia, mas não se toca nestes retratos, obviamente isto é o Chagall a intervir na Ópera de Paris, é um artista contemporâneo a intervir num património antigo e acrescentando, portanto, ao património uma nova dimensão. Porém, havia muita gente que defendia que as paredes deviam ser repostas tal como estavam. Tal como estavam não tinham nada, hein? Eram lisas, direitinhas, cremes, pintadas de creme, deviam ser repostas, porque aquela intervenção era uma intervenção muito moderna. É isso a cultura, e é isso a cultura do nosso tempo. A intervenção moderna acrescenta valor àquilo que já existe. Não lhe retira, não diminui. Bom, evidentemente, se a intervenção for para destruir o edifício, eu tenho algumas dúvidas de que seja justificada. Mas uma intervenção daquela natureza é uma intervenção que deve permanecer. Felizmente, a nova direção, a nova administração do Teatro Nacional decidiu que aquilo ficará para sempre. É uma intervenção de um artista do século XXI sobre um edifício do século XIX. Esta visão é uma visão que pertence à tal outra metade da sociedade que não se resigna a restituir o património como sinal do passado e a mantê-lo rigorosamente tal como ele é. É uma visão que acredita que a criação contemporânea, os desafios da criação contemporânea, temos aqui, aliás, um criador nesta sala que tem passado a vida a desafiar a sociedade portuguesa, depois de ter andado a desafiar outras sociedades, veio finalmente aqui desafiar a sociedade portuguesa, que é o Rui Horta, obviamente. Mas esta visão já me aconteceu, devo dizer que em funções de responsabilidade em que tive de trabalhar com muito prazer com o Rui Horta, que é um amigo da longuíssimos anos, de pequeno, eu era bastante mais velho, mas conheço imemorialmente, e já me aconteceu o Rui propor coisas que eu não percebo. No entanto, aprovei-as. Ou seja, criei as condições para que elas fossem feitas. Não posso dizer que todas as criações do Rui Horta me deixam de boca aberta. Todas me deixam de boca aberta. Umas vezes boca aberta por bons motivos, outras vezes por motivos um pouco mais perplexivos para mim. Quer dizer, o que é que o gajo quis fazer com isto? Isso não é o importante. Quem decide em matéria de cultura não é um árbitro das elegâncias. Não lhe compete julgar o que é que vai passar daquele tempo para o próximo tempo. A prova de fogo é essa. O que é que permanece? O que é que fica? O que é que se constitui como uma pedra para o futuro? O que é essencial é isto. É que a alternativa a isto é dizer, não, Rui Horta, não fazes nada, porque eu não tenho nada a certeza de que gosto de tudo o que tu fazes. Esta atitude não tem a ver com uma atitude culturalmente informada, para utilizar, enfim, uma expressão já corrente. Porque a atitude culturalmente informada é aquela que diz que, à partida, toda a criação contemporânea é legítima, até prova em contrário. Mas só depois de provado é que se pode contestar. Não é possível contestar a criação artística ex ante, antes dela acontecer. É um pouco o drama dos arquitetos. Os arquitetos têm um drama terrível. É que nós só percebemos, os arquitetos e os donos de obra, quem mete o dinheiro para... É que só se percebe se aquilo é bom ou é mau, efetivamente, depois de estar construído. Acreditem que eu tenho alguma experiência disso. Porque uma coisa é ver os projetos, os planos, as plantas, o isto, aquilo, os 3D. Então, os 3D são a coisa mais enganadora que existe em arquitetura, porque dão-nos uma perspectiva grandiloquente do projetado, que muitas vezes não tem correspondência na construção física, e, portanto, isto é um pouco uma coisa terrível, porque quem se arrisca a encomendar a um arquiteto um determinado projeto de arquitetura, arrisca-se a que a coisa não resulte bem, mas na realidade, só depois de feito é que se pode ver. Assim acontece, aliás, também, penso eu, sem meter foice, em seara alheia, em grande parte da investigação científica. Só perante o resultado. E o resultado, a existência de um resultado positivo ou menos positivo, legitima o ter-se feito a investigação. Sem ela, nunca saberíamos de que cor é que é o futuro. Eu paro por aqui. Se já há questões que queiram colocar
começamos já a ouvir-vos. Se não, eu aproveito já esta deixa e pergunto, na educação também é a mesma coisa, não? Também não sabemos o que é que vai acontecer. Podemos ter um modelo que parece muito bom e depois a vida pode provar que afinal não era bem assim. Sim e não. Eu creio que ninguém vai, digamos, como eu dizia há bocado, ninguém vai inovar no campo da educação correndo riscos tão elevados. Não é um campo de experimentação como é o que nós fazemos em termos de investigação. Não é bem a mesma... É uma realidade social muito complexa e importante e sensível para que seja tratada assim. Mas é verdade que hoje pelo mundo já há uns anos, portanto, quem está mais atento, quem estuda e investiga estas coisas, conhece, há sinais de fogo, de mudanças relativamente bem sustentadas, mas ainda não conseguem convencer os políticos da sua bondade, viabilidade e da aceitação, digamos, pelo menos de uma maioria. Mas há movimentos muito interessantes que vão no sentido daquilo que eu dizia há bocado, portanto, muito mais trabalhar com grupos de alunos muito diversificados e não apenas com a turma, a tradicional turma. Trabalhar, portanto, fora do paradigma de ensinar a todos como se fossem um só, que é o paradigma em que nós trabalhamos, porque um só não existe, cada um é um só, e, portanto, a dificuldade está aí, em trabalhar numa dinâmica muito mais aberta. Há referenciais comuns, há dinâmicas comuns, a escolaridade, digamos, o ensino primário e até o que se chama a educação da infância, até aos 10, 11 anos, é possível ser desenvolvida de uma forma muito idêntica. Mas, a partir daí, com o início da adolescência, é muito difícil. A afirmação de cada um começa a ser muito mais clara e esse desabrochar de cada pessoa que mora em cada aluno, como eu costumo dizer, é uma realidade que nos faz não eles correrem atrás da escola, mas a escola atrás deles, para os incentivar, para os provocar ainda mais. E isso tem que ser feito numa dinâmica muito aberta. Como eu dizia, grupos de 1 até aos grupos de 500. Por exemplo, a Catalunha, não é bem a Catalunha, na Catalunha, um grupo de escolas, por exemplo, está a desenvolver agora uma dinâmica de junção de cada 3 turmas num grupo e que cada 3 professores trabalha dentro desse espaço físico, por exemplo, grupos de alunos, umas vezes segundo os níveis de proficiência, noutros casos, segundo os interesses e o projeto em que estão a trabalhar. Trabalha-se também, por essa razão, cada vez mais em projetos integradores dos saberes. Por exemplo, eu posso desenvolver um projeto em torno, por exemplo, dos acontecimentos, ou, por exemplo, do vulcão do fogo, ou de um acontecimento social e político, e os professores terão que construir uma proposta de desenvolvimento da educação que integre várias disciplinas e saberes desse ano letivo, não é? Para que consigam que os alunos trabalhem isso. Portanto, não é uma coisa à toa, é uma coisa muito bem pensada e muito bem construída, só que é altamente motivadora e leva o aluno a ser muito mais autónomo, a fazer pesquisa, a trabalhar em grupo, portanto, a construir o conhecimento que é suposto construir. Agora, claro que isto implica, nós em Portugal construímos escolas durante estes anos todos para outro modelo, não é? Até do ponto de vista arquitetónico, não é? E agora tivemos, nos últimos anos, a Parque Escolar a construir edifícios luxuosos para, digamos, para custos de funcionamento que nós não podemos pagar e em espaços escolares que ninguém ouviu, digamos, o que poderia ser a projeção da escola do futuro para construir esses espaços. Nós habitamos escolas que têm 100 anos, hoje, não é? Nós estudamos em escolas que têm 100 anos, 80. Portanto, nós estamos a construir escolas para as próximas décadas. E as próximas décadas não vão ser com 70 metros quadrados e com grupos de 25. Não vão ser assim, não podem ser mais isso. Sob pena, como eu dizia há pouco, de transformarmos a escola num imenso ATL, que é o que eu acho que está cada vez mais a acontecer,
Uma vez que é obrigatório, temos que andar ali. Mas como não sabemos sequer que futuro vamos ter, se estudar vale a pena, se investir no ensino superior vale a pena, então, dizer, mais vale andarmos ali de mãos nos bolsos, e o que para muitos é pouco cómodo, é mais cómodo ser violento, manifestando a insatisfação que se tem por estar lá. E, por exemplo, hoje em Portugal, eu, do norte a sul do país, ouço as pessoas queixarem-se, e vejo isso, da indisciplina, por exemplo, cresce cada vez mais a indisciplina nas escolas. Mas a indisciplina é apenas a manifestação de uma insatisfação, de um mal-estar. E esse mal-estar tem muito que ver com isso. Antes podiam sair da escola, agora não podem. Aquilo é um regime contentor, altamente compulsivo e contentor. E ou se faz, de facto, algo diferente para uma parte importante da população, ou então, como nós temos hoje, 25% da população não acaba o secundário, não é? E nós temos que ter a escola democrática e digamos, hoje o sistema escolar, para continuar a ser, como eu também costumo dizer, o elemento central, a contribuição central para a democracia em Portugal, tem de o continuar a ser. Mas para o continuar a ser, não pode deixar fora 30% dos portugueses. E para ter dentro 30% dos portugueses, tem que ser capaz de responder de uma forma muito diferente a cada um. E o cada um, porque o difícil está nos 30%, não está nos 70%. Os 70%, mais ou menos, vão comendo bacalhau com grão. Não é verdade, mas... Nós não queremos nivelar por baixo, o problema também é esse. Mas está bem, mas não é nivelar por baixo, é ser muito mais exigente. O problema é que nós estamos a nivelar por baixo. Não é? Nós, ao não darmos respostas específicas a uma população específica que tem outras necessidades, anseios, capacidades, possibilidades, estamos a descer o nível para os manter ali. Não é? E a ideia é exatamente ao contrário, é ser altamente exigente com todos e não apenas com 70%. Essa é que é a dificuldade hoje. Eu creio que nós temos condições para trazer esses 30%. Há escolas que o fazem, mas são muito poucas, mas são escolas que vivem o drama de estarem sempre a bater como é que se chama, nas fronteiras da legalidade e do modelo instituído. Portanto, e é preciso, de facto, dar esse salto, é o que me parece. Não? Desculpa saltar, mas era uma pergunta que tinha que ver precisamente com o trabalho atual do António Mega Ferreira, que na Orquestra Metropolitana tem imensos alunos músicos, não é? Não são propriamente teus alunos, mas diriges uma instituição que tem imensos jovens. O ensino artístico tem umas especificidades. Como é que se harmoniza isso com o ensino, digamos, de aulário? Muito obrigado. O ensino artístico tem, evidentemente, especificidades. No entanto, este era um aspecto que eu tinha pensado abordar por outro lado na minha primeira intervenção e depois... Muito obrigado pela deixa que me possibilita agora. No entanto, convém não perder de vista que quaisquer que sejam as especificidades do ensino artístico, na realidade a expectativa de quem entra nas escolas de música, neste caso, a Metropolitana tem 13 escolas de música, correspondendo a diversos graus de ensino, um conservatório, uma escola profissional e uma academia superior que forma licenciados em música. A expectativa não é diferente da expectativa que os seus pais tinham em relação a si. A expectativa é fazer uma profissão, exatamente. Ora bem, esta questão é interessante porque eu costumo sempre citar, os italianos têm uma palavra extraordinária para designar profissão. A palavra é sistemazione, dita à italiana. Sistemazione está-se mesmo a ver, não é? A gente arranja-se uma sistemazione. E a palavra é fantástica, não é por acaso foram os italianos que a inventaram também, porque esta ideia da sistemazione é a ideia de arranjar um posto, uma posição. E, na realidade, grande parte do sistema de ensino está orientado para, na medida do possível, satisfazer... Não, ele está montado para, na medida do impossível, satisfazer esta expectativa, que é, na medida do impossível.
Porque todos nós sabemos que não é possível um sistema para milhões satisfazer todas as expectativas individuais de todas as pessoas, que são ligeiramente diferentes. A especificidade, no entanto, do ensino artístico... E depois acontece uma coisa curiosa. Tanto a expectativa é assim, que eu tenho, por exemplo, eu tenho depois na orquestra profissional, porque a Metropolitana tem 13 escolas, e a Orquestra Metropolitana de Lisboa, que é, enfim, digamos, a sua chancela mais conhecida. Aí tenho, por exemplo, um músico russo que odeia música. E eu sempre me interroguei, desde o princípio de entrar, como é que é possível que um tipo que é músico odeie música? Claro que eu tomei de ponta completamente. Isso é selvagem, que odeia Beethoven. Mas como é que é possível odiar Beethoven e ter que tocar Beethoven? E depois um dia houve qualquer luz que se fez na minha cabeça. Pois é que ele talvez também... Ele foi formado na antiga União Soviética, onde a expectativa era exatamente ter uma profissão. Ele deve ter ido para música como podia ter ido para outra coisa qualquer. Era o que estava mais aberto lá na cidade do interior, da Sibéria ocidental, oriental mesmo, onde ele vivia. O que estava aberto era o conservatório, ele foi para o conservatório e, portanto, ele faz aquilo como uma atividade profissional. Não é o único, descobri eu depois, com espanto e horror, mas descobri que não era o único, é uma data deles, que na realidade acham tudo aquilo uma chatice, aquela coisa da música e tal, mas é a profissão deles, é o que lhes dá o ordenado e tal. Isto, eu acho que isto, no entanto, contém um ponto que eu acho interessante, é que conviria talvez desdramatizar e relativizar a especificidade do ensino artístico. O ensino artístico é ensino. É ensino de conteúdos específicos que não se confundem com os conteúdos da biologia, por exemplo, do ensino das ciências. Quer dizer, é outra coisa. Mas, na realidade, a função social do ensino artístico não é nada diferente da de qualquer outro ramo de ensino. E, portanto, quando às vezes eu vejo certas pessoas, enfim, estilo sapos, encherem aqui a coisa e dizer o ensino artístico em Portugal. Eu digo, talvez com menos ênfase, não é? Porque o ensino artístico é um ramo do ensino. E os problemas do ensino artístico são, na sua maior parte, os mesmos problemas dos outros ramos. Vou dar um exemplo. Um dos problemas do ensino artístico, da música especificamente, é evidentemente a falta de instrumentos. Nenhuma instituição tem dinheiro para comprar todos os instrumentos que são necessários para as crianças do conservatório, que começam a estudar com 3 anos de idade e que têm uns violinos adoráveis deste tamanho, mas que passados 6 meses já não lhes servem, claro, têm que passar para o violino deste tamanho e depois para o outro. Nenhuma instituição jamais terá a possibilidade de adquirir os instrumentos todos para estas crianças. Bom, mas também é verdade que nenhuma instituição do ensino, digamos, secundário em Portugal, dá aos seus alunos, a cada um deles, as canetas, os lápis, o computador, os livros, o isto, aquilo, aquilo outro. Portanto, o problema específico do ensino artístico, no caso da música, é, por exemplo, a aquisição de instrumentos. Pois, como a aquisição dos manuais escolares pelos pais em qualquer outro tipo de ensino mais regular. Há, no entanto, uma coisa que é específica no ensino artístico, designadamente no da música. É que é um prazer trabalhar num edifício onde de manhã à noite se ouve música. E isso é uma especificidade, mas é uma especificidade das quais, desculpem, beneficio eu, que sou privilegiado, não é? Isto não é para toda a gente, isto é só... Depende. Quando os alunos da Academia Superior de Música se estão a preparar para os exames finais de trompa, e a sala é por cima do gabinete onde eu trabalho, aquilo é horrível. Em dias de rara felicidade, quem está a ensaiar nessa sala é o solista A de trompa da Orquestra Metropolitana, um antigo aluno, aliás, chamado Nuno Vaz, e então é um prazer. Eu hoje em dia já distingo claramente, hoje são os alunos, hoje é o Nuno Vaz. Portanto, há esta vantagem. Mas não, eu diria que, sem prejuízo de haver com certeza especificidades em cada tipo de ensino, mas eu penso que os grandes problemas são os problemas de todo o tipo de ensino.
Em relação a esta das especificidades do tipo de ensino, eu acho que também há algo que eu só aprendi de há uns anos para cá, desde que tinha uma equipa independente, em que eu lidero a equipa, e tenho sempre uma equipa, acho que o mais pequena que foi 8 membros, já chegaram a 20 membros, portanto vai por ali, e há sempre quando nós somos todos muito, ou seja, o ensino para cada um, mas eu acho que é um pouco isto que acontece transversalmente. É que há pessoas que vão ser, ou indivíduos, ou alunos, etc., que vão ser muito entusiasmados e, portanto, gostam mesmo daquilo, vão encontrar a profissão que gostam e vão encontrar a sua vocação. E eu achei que todos nós, sou franca, quando comecei em 2002, eu achei que todos iam encontrar a sua, mas há um conjunto de pessoas que é muito difícil, ou seja, não estão motivados para nada, o que não quer dizer que não sejam bons profissionais em determinado tipo de coisas. Provavelmente nunca vão liderar uma equipa, isto, aquilo, eu estou agora aqui a falar mais de ciência, mas é verdade que eu tive membros na minha equipa já, que a pessoa não estava motivada para aquilo. Pensei, está bem, às tantas fui eu que também não consegui encontrar, aqui não encontramos, não houve compatibilidade nas nossas conversas, a pessoa tem que ser colocada a fazer mais isto. Não, mas a pessoa não está entusiasmada, a pessoa, e eu, por exemplo, tenho imensa dificuldade em ter pessoas na minha equipa, o meu gabinete é mesmo dentro do meu laboratório, e, por exemplo, uma característica muito simples. Eu acho que sou surda de ouvido, que eu fiz conservatório, eu fiz 4º ano de piano, mas não consigo tocar sequer parabéns a você, eu quero esperar a casa de alguém sem a pauta à frente. Sem a pauta à frente, mas só fiz isto porque a minha mãe lá está. Não é que quisesse que eu fosse pianista, mas achava que era bonito numa educação de uma menina ter também piano. Já portanto, não aprendeu francês, não, francês muito pouco, sim. Não, se era de falar francês, aprender piano e tocar francês. E portanto, fiz aquilo com bastante sacrifício, portanto não tenho qualquer vocação, mas tenho uma coisa que ouço, apesar de ser surda de ouvido, e uma característica que eu detesto de pessoas que trabalham comigo, que são pessoas que andar arrastam portanto pousam o calcanhar e arrastam o calcanhar, detesto. Porque dá-me ideia de uma pessoa que não está nada motivada, uma pessoa que passa no laboratório e faz aquele barulho do arrastar do calcanhar, odeio. Vou passar a estar atento a este sinal. E agora é uma péssima característica, como diretora do Instituto, às vezes vou no corredor e os nossos corredores são extremamente longos, a Ana conhece, são extremamente longos e às vezes as pessoas vêm atrás e eu ouço dos pés. E às vezes tenho a tentação de olhar para trás e assim, não vais olhar para trás porque senão vais ficar já com a pessoa de ponta e essa não vale a pena, que é só uma característica dos pés. Mas não gosto porque me dá aquela ideia de uma pessoa preguiçosa, uma pessoa que não está a andar com ímpeto, não é? De fazer uma coisa. Não. E, portanto, mas o que fui aprendendo ao longo deste tempo é que há realmente um conjunto de pessoas que não têm entusiasmo, ou seja, é muito difícil criar-lhes entusiasmo e obviamente, e eu diria que isso é mais do que provavelmente 10% da população na experiência que eu tenho numa amostra muito pequena, não sei como é que o ensino vê isso, mas eu diria que é superior a 10%, o que significa que a trabalhar para esses, num conjunto de equipa, é extremamente complicado, porque estão constantemente a queixar-se. A vida é muito difícil para essas pessoas. Dizendo isto, por exemplo, eu tenho uma pessoa que achava que era assim, e que se criou uma técnica de laboratório que neste momento é imprescindível a toda a gente. Num trabalho extremamente standardizado, percebeu que era exatamente isso, tem outro tipo de interesses provavelmente na vida depois daquele horário de saída, mas conseguiu fazer um equilíbrio na vida, entre outras coisas e aquilo, e tornou-se uma boa profissional. E isso é que às tantas a escola tem que encontrar para essas pessoas, ou seja, ela tornou-se uma boa profissional, mas nos primeiros 4, 5 anos foi muito difícil eu arranjar qual seria a solução e ser compatível com o meu tipo de espírito, não é? E eu acho que isso é muito, muito importante nós termos essa noção de que muitas vezes eu acho que nós queremos um ensino e queremos tudo, que todos nós temos que ser XPTO, todos nós temos que ser o máximo, todos nós temos que falar lindamente, ou temos que expor tudo, ou temos que adorar tudo, ou temos que... E a verdade é que há uma proporção de nós que não tem. Eu acho que... Queria acrescentar. Não, era... Já passa... o microfone para aí. Complexificar essa questão, porque de facto e por essa mesma razão é que o ensino tem que ser mais flexível e tem que estar mais adaptado a cada um. Por essa razão, porque ele está adaptado, digamos, segundo a boa regra de que ensinamos a todos como se fossem um só. E, portanto, é o standard e o aluno médio.
O problema, nós temos 30% que não, à volta, quer dizer, 20, quer dizer, com tudo somado é capaz de ser mais perto de 30 do que de 20, mas as estatísticas oficiais dizem 20, mas são mais alunos